Olá, seus lindos, viva a vida criativa, trazendo mais um vídeo para você. E nesse vídeo eu trago uma pequena bancada que eu fiz para o meu bebedouro de água, né? No local que ele estava, não estava legal, e também fiz uma mini reformazinha, não chega a ser uma reforma, uma pinturinha no local que não estava muito legal também. Então, viva a vida criativa, aproveitando aquilo que a gente já tem em casa, sem gastar muito dinheiro, fazendo coisas que possam ser úteis pra gente. Já se inscreva nesse canal para que você possa estar aproveitando todos os vídeos que vir. Vai lá me inscrever, vai em todas, você vai ser notificado quando eu fizer um vídeo novo. Então, viva a vida criativa, trazendo para você mais um vídeo de algo que foi feito com criatividade, eu diria, aproveitando aquilo que a gente já tem em casa. Então já deixe seu like, deixe seu comentário no vídeo, o que você achou desse vídeo, e vamos pro vídeo. Então, gente, meu bebedouro de água tá nesse local, na beira do fogão, né? E num local que não tá muito legal pra gente colocar água. Então, aqui eu já comecei colocando essa cantoneira de mão francesa e cortei esses 2 pedacinhos de madeira com uma média de 40, 45 centímetros. Para isso, para fazer essa bancadinha, eu usei essas 2 ripas de madeira e uns pedaços de forro que foi retirado da minha casa, né? Peguei 3 tabinhas de ferro, de madeira, quer dizer, medi essas madeirinhas, né, para que encaixasse certinho com a ripinha e serrei no tamanho certinho. Coloquei as ripinhas para que o local fique bem marcado. E já desci pro chão, com o lugar certinho, e vou pregar essas ripinhas do forro na ripinha menor que eu tinha cortado de medida, né? Então, prego, martelo, bate, bate. Deixei tudo batidinho, os preguinhos, né? Medi novamente para ver se ficou legal, se era isso mesmo que eu queria. Até aí a ideia era deixar só dessa forma, mas não concordei só com isso. Então, fiquei com medo que não suportasse o peso do bebedouro e coloquei mais uma cantoneira no meio só para firmar, para que isso não desabe com o meu bebedouro depois. Então, fiz os buracos com a furadeira. Coloquei essa outra cantoneira que não é a mão francesa, é uma cantoneira um pouco mais fraca, só para que dê suporte mesmo. Não tenho parafusadeira, uso chave Phillips mesmo, né, para apertar esses parafusos. Coloquei a buchinha por baixo, né, e vim com o parafuso. Então, nota como essa parede tá feia. Aí, antigamente, era uma pia e a água escorria, né? Essa parede não tá bonitinha. Até então, achei que já ia ficar por aí. Não concordei de deixar só por aí. Olhei esse cantinho, faltando. Falei, não, vou dar uma arrumadinha nisso aqui também. Fiz uma massa de cimento puro mesmo. E eu descobri há algum tempo que uma chinela velha, é ótimo para dar um acabamento, deixar tudo lisinho. Então, fui passando a massa de cimento e passando a chinela para que isso fosse ficando lisinho. E eu não tenho colher de pedreiro, então a ideia não é viva a vida criativa, então vamos ter a criatividade. Peguei uma colherzinha de sopa, bati deixando ela retinha, fazendo tipo uma mini colher de pedreiro e fui usando como uma espátula mesmo, fazendo meus trabalhos, meus vasos de cimento. Vou usando essa colherzinha e tá dando super bem. Então, não vamos gastar dinheiro, vamos usar o que a gente tem em casa. Tô usando essas ripas que eu já tinha em casa, que eu peguei de uma construção antiga para usar de lenha. Peguei esse forro também que era um forro de uma casa. Tô usando as cantoneiras que eu já tinha em casa. Não gastei nada para fazer isso. Apenas coisas que eu já tinha em casa, parafusos que eu vou desmontando algum móvel, eu vou guardando, para que se a gente sempre vai usar isso, né? Então, fui passando massa nesse canto e esperava um pouquinho secar e fui passando mais massa. Esse cimento eu já tenho em casa há algum tempo, então ele tava com alguns caroços já duros, mas não vai interferir em nada. Isso aqui vai ficar super resistente, porque foi cimento puro, não usei areia, apenas cimento. Então, resolvi colocar um pedacinho de piso também aí, para que ficasse bonitinho.
eu não tenho nada para cortar piso. Para mim, quebrar o piso no tamanho que eu precisava, eu mirei ele na quina do tanque e ele ficou quase que retinho. Então, não tem desempenadeira de piso? Não tem nada, gente. Olha a ideia que eu tive. Peguei um garfo, né, para poder fazer as ranhuras na massa. E também não tenho martelinho de piso, né? Então, vamos usar a criatividade. Garfo para fazer as ranhuras e o martelinho que eu mesmo fiz. Foi a mão da minha filha que foi dando murrinhos aí para que esse piso firmasse. Aí você olha e fala assim, nossa, isso tá feio. Realmente não tá legal. Mas fui colocando mais massa. À medida que dava uma secadinha, vou colocando mais massa. Esse cimento tem uma secagem super, mega rápida. Então, foi muito rápido para fazer isso aí. Loguinho ele tava seco e eu fui colocando mais massa. Apenas cimento, gente. Não tem nada de areia aí, apenas cimento. Então, fui finalizando, passando cimento, passando a chinela, para que ficasse lisinho, né? A minha espátulazinha. E não sou pedreiro, mas já fui mulher de pedreiro, já fui casada com pedreiro, então tem algumas ideias que costumam funcionar. Para limpar, usei uma esponjinha mesmo, molhada, né? Fazendo a limpeza, tirando todo esse cimento, excesso que ficou. Como eu disse, eu não tenho cortadeira de piso, então ele não ficou muito retinho. Foi quebrado numa quina e ficou legal. Até aí achei que eu ia deixar dessa forma mesmo, mas não concordei de deixar só assim. Então, dando os acabamentos finais, tem alguns lugares que ficou meio tortinho, então vamos acertar, vamos passar mais massa, vamos passando chinela, vamos deixando tudo lisinho. Não concordei de deixar só assim. Até assim parecia que o projeto tinha ficado bom, coloquei a bancadinha, né? Ficou do jeito que eu queria, legal para colocar o bebedor, mas não concordei. Arrastei o fogão do lugar, tirei o botijão do lugar e vamos passar uma tinta. Sim, tem tinta sobrando? Tem uma tinta velha ali, guardada no canto. Vamos pegar essa tinta e vamos passar uma mão de tinta. Passo o rolo para todos os lados, tentando tampar bem. Não quis tirar essas cantoneiras para mim pintar, porque eu não tenho uma parafusadeira. Eu uso a chave Phillips. Minha chave não está muito legal, então eu decidi pintar com as cantoneiras no lugar mesmo. Passei uma mão de tinta, não ficou bom. Passei a segunda e esse é o resultado final. Coloquei um piso por cima dessa bancadinha que eu fiz para que ficasse mais bonitinho. Coloquei o bebedor e uma plantinha do lado.